Olá, caros amigos e amigas do programa Passa a Bola. Como vocês sabem, o Passa a Bola dedica-se a comentar as incidências desportivas dos últimos dias e o facto mais significativo desta semana realmente foram as eleições do Benfica, uma vez que a massa adepta do Benfica e associativa bateu um recorde histórico ao nível das eleições. Conseguiu atingir uma marca de 85 mil votantes, o que é extraordinário, quer a nível global. E daí a nossa frase da semana, que é um bocado polémica, é perdoai, senhor, aos benfiquistas que gostam de perder. Isto significa que Rui Costa ganhou e quem foi o autor desta frase é o Fernando Jorge e presumo que não esteja contente com a vitória do Rui Costa. Fernando Jorge, escalpeliza esta frase bíblica em que tu estás desagradado com a vitória de Rui Costa, presumo eu. Bem, antes de mais, olá para ti e olá para o Moreno. E relativamente a isso, só queria dizer algumas coisas antes, um pouco. Foram o ato eleitoral mais concorrido a nível mundial, mesmo até destornando o Barcelona, que teve em 2010 57.088 sócios. E, portanto, o Rui Costa foi o vencedor para já da primeira volta, porque conquistou 42% dos votos, com alguma larga vantagem sobre o João Noronha Lopes. Eu coloquei essa frase porque os benfiquistas que votaram no Rui Costa devem estar esquecidos ou estão a dar mais uma oportunidade a um senhor que esteve lá não 4 anos, mas está lá há 16. Porque está lá há 12 anos com o Vieira e esteve mais 4 como presidente. Como presidente, no primeiro ano não cometeu um erro relativamente ao treinador, mas já assumiu até nisso, é um fracassado, assumiu que foi o Nuno Gomes que indicou o treinador Roger Smith, que foi o que, tirando algumas passagens más, coisa que deu o título ao Benfica, e que nestes 4 anos foi o treinador que melhor jogou a bola em termos futebolísticos para o Sport Lisboa e Benfica. Depois cometeu o deslize de tinha um contrato de 2 anos, o contrato não acabou na última fase do campeonato. Roger Smith quase que perdeu o campeonato, toda a gente via que era preciso substituir o treinador, não foi substituído pelo presidente e substituiu passado 5 jogos. Portanto, mais uma indenização. Antes, ainda teve a distinta lata de renovar o contrato por mais 2 anos. Toda a gente viu que era um erro crasso. A seguir, foi buscar o Bruno Lage, que tomou conta da equipa já em andamento, e aconteceu relativamente a mesma coisa. Portanto, o erro é o mesmo, e quase por coincidência também, não foi ao 5º jogo, mas foi ao 4º, também o mandou embora. E por último foi buscar o Zé Mourinho, que é o treinador atual, por um ato eleitoral que ia haver no Benfica em 25 de outubro, que foi o que aconteceu. Ora bem, mediante isto tudo, a maior parte dos benfiquistas que votaram no Rui Costa estão à espera que um homem destes consiga aprender alguma coisa, coisa que eu não acredito. Relativamente às eleições, eu sou totalmente contra estes regimes fascistas, porque o Sport Lisboa e Benfica é um clube que foi criado pelo povo, por Borges Coutinho e outros, e não tem uma eleição democrática. Quero dizer com isto o seguinte: enquanto existirem no Benfica casas do Benfica que existiam antigamente, com 50 votos, 2.000 e tal casas, estamos a falar num âmbito de 40.000 votos a favor do presidente que estivesse lá ou que esteja lá à frente do clube. Só aí é um handicap logo em relação aos outros candidatos. Em segundo lugar, os 50 votos para aqueles indivíduos que têm 20 anos ou 30 ou qualquer assim do género de filiação ao Sport Lisboa e Benfica. Eu defendo intransigentemente um clube democrático em que cada sócio, cada voto. Temos o Porto,
que toda a gente diz que Adotou é essa. antidemocrático. Portanto, lá um sócio, um voto. Temos o Sporting, que não é um sócio, um voto, tem alguma diferença ao fim de uns anos, tem direito a 2 votos, mas não é tão massacrante como esta situação do Benfica. E depois temos os grandes clubes europeus, o Real Madrid, o Barcelona, o Bayern de Munique e por aí fora, o Paris Saint-Germain, todas essas equipas todas, tirando o continente sul-americano, não sei como é que é aquilo, são todos democráticos, pelo menos em termos de eleições. E porquê que isto não é democrático? Porque vocês reparem, o Rui Costa teve, em termos de votação, se fosse um sócio e um voto, 4.022 votos. O Noronha teve 4.313 votos. Portanto, um sócio e um voto, o Noronha tinha ganho estas eleições. À primeira volta, como é evidente, não é? Porque agora os estatutos modificaram e obrigam a caixa de 50%, 50 e mais um para ser presidente do Sport Lisboa e Benfica. E por aí fora. Há aqui indivíduos que até é uma vergonha, não é? Por exemplo, o Cristóvão Carvalho, que paira no Benfica, é sócio há muitos anos, e tem 20 votos. Tem 20 votantes. Portanto, 20 votantes. Portanto, quer dizer, basta 4 indivíduos com 50 votos e votam no coisa. Só conhecem, só 4 é que o conhecem, até é uma vergonha. Eu, se estivesse no lugar de um destes indivíduos, até tinha vergonha de aparecer e de ir a eleições. Ora bem, relativamente, contrariamente a muitos comentadores que andam a comentar nas televisões todas, de qual eu ouvi, a grande maioria, e nomeadamente o Sr. Rui Santos, tenho a dizer o seguinte. Porquê é que aparecem 6 candidatos no Benfica? Provavelmente porque o Sr. Rui Costa trabalhou mal. Quer desportivamente, quer financeiramente, porque senão não apareciam. Porque não me venham cá dizer que um presidente que, com um clube como o Benfica, que vale pelos outros 2 juntos, quer o Sporting, quer o Porto, toda a gente sabe disso em termos de adeptos e em termos de massa associativa, etc., se estivesse a trabalhar bem no campo financeiro e no campo desportivo, não havia candidatos. Tivemos isso no Porto e temos agora com o mais perto o caso do Varandas. Alguém se candidata para derrubar o Varandas no Sporting? Não, porque o Sporting está de vento em popa, recuperou as finanças, mal ou bem, recuperou as finanças, está a ganhar, neste momento é bicampeão, etc. Portanto, nem sequer aparecem candidatos. Ou aparecerem 6 candidatos aqui no Benfica, esqueçam essa coisa que vão para lá chular o Benfica e vão ganhar dinheiro com o Benfica e não sei o que mais. Os outros também ganham. Dá logo a entender que está tudo mal no Benfica. Porque se estivesse bem, não eram candidatos, era um candidato único. Ora bem, o que é que vai acontecer? Vamos agora a uma segunda volta, que é uma segunda volta que provavelmente nem teria muito interesse, é mais dinheiro que se vai gastar, não é? Cerca de 10% do orçamento vai para esta brincadeira, destas eleições do Benfica, não é? E vai acontecer o seguinte, o irrisório é que o indivíduo que aparece nesta campanha eleitoral, chamado Luís Filipe Vieira, que esteve lá 18 anos no Benfica, fez algumas coisas, sim senhor, há que dar o mérito daquilo que fez, mas depois nos últimos anos estragou tudo, não é? Nomeadamente a balança, desequilibrou a balança, porque começou a entrar em coisas que os benfiquistas não aceitam, e está patente aqui nestas eleições. O candidato que mais atacou foi o Sr. Rui Costa e provavelmente é o candidato que o vai apoiar agora. E por que será? Será que está com medo de que todos os outros candidatos, fracos ou não, iam fazer uma peritagem do Noronha. Iam fazer uma peritagem às contas? Que isto é que é importante dizer, e iam trabalhar na transparência dos processos no Sport Lisboa e Benfica, não estão interessados, e portanto, os benfiquistas deixaram-se enrolar por isso, está tudo em aberto, é como um jogo de futebol, portanto há aqui algumas vicissitudes, vamos ver agora como é que vão ser apoiados. António Moreno, tu concordas com esta visão, digamos, muito negativa do Fernando Jorge, em que afinal não foi o Benfica que ganhou, mas foi, afinal, o Benfica perdeu na visão do Jorge, uma vez que os perdedores, conforme ele diz, os votantes no Rui Costa, que acabaram por ser os primeiros mais votados e, portanto, o Rui Costa passa à segunda volta, mas com uma margem aparentemente muito confortável, que levará possivelmente à vitória. Concordas com esta visão catastrofística ou não? Não. O Jorge está a falar do coração, não é? Eu acho que aí não há muito que pôr, nem muito que tirar. As coisas são o que são. O Rui Costa agora, se tudo correr como é expectável,
vão cair lá os votos do Vieira, vão cair os votos provavelmente do Manteigas. Mas, entretanto, também corre o acreditas risco. que esta segunda votação, portanto, esta segunda volta, vai ter a mesma afluência, a mesma... Eu tenho mesmo. Terá a mesma Não afluência? terá, Penso- não pode ter a mesma. Isso vai ser uma coisa inédita, mas vai ser, não? está bem, mas vai ser um esquema da primeira, com menos pessoas, mas não vai ser a mesma coisa. Aqueles gajos, os tipos que têm, os dos 40 Eu estou a votos, falar em relação Os dos 50 à votos. militância dos adeptos. não os é? dos 50 votos, Se vai- ali, não há se vai militância, manter. ali não há militância, ali já é, aquilo é um bocado como na política, ali já há ali rivalidades muito acesas que as pessoas não querem agora de forma nenhuma que o seu candidato, ou o candidato que não gostam, que vai ganhar. Eles vão lá, esses dos 50, o traineiro, pessoas de família que foram, há muitos que foram ali que foram votar, porque foram ao jogo e aproveitaram, porque não punham lá os pés de outra maneira. Sim, Se não houvesse jogo, acredito que sim. há ali votantes que não iam lá. Presumo que na segunda volta E então, também na vai segunda- ser o mesmo. Não? Mas na segunda volta, Vai haver algum jogo. na segunda volta essa malta menos ferranha, que não tem ali grandes interesses, que serão até os mais benfiquistas, são esses os que não têm interesses líquidos nas listas, esses não vão lá, já não estão para se chatear, e até porque acham que já está feito e não vão lá. Mas aqui é relevante, é aí que eu não concordo com o Jorge, aqui é relevante sublinhar duas ou três coisas. Primeiro é que aquilo de facto é um pote e eles vão todos, está tudo a ir ao pote. E, por exemplo, o Jorge comparou com os outros clubes. Ou há clubes que, por exemplo, agora na desgraça do Porto não aparecia ninguém também, aparecia quem? Apareceu o Vilas Boas, ninguém mais se meteu. Agora no Benfica aparecem, porque o pote tem ouro. Uhum. Agora, o que eu estranho é que num pote de ouro daquela dimensão apareçam 6 candidatos, contando o Rui, 6 candidatos tão fracos, pá. Mas é que são mesmo fracos. Eu quero lá saber se o Noronha foi um grande empresário, se foi um grande... O Noronha é fraco em tudo. É fraco nas relações humanas, é fraco na linguagem, no discurso, não consegue motivar ninguém. É um tipo que se deixa ir abaixo, até depois foge no discurso, foge com piadinhas, com nada. Inclusive, prepara. Eu estive a ver o debate. Ele seguramente foi bem preparado, que à volta dele está lá gente que tem lá nomes do fim do mundo nessa área, na área da comunicação e prepararam-lhe a papinha. Ele nem não conseguiu passar a mensagem. Deu ali com umas atas, com umas coisas, que depois meteu os pés pelas mãos, deu-lhe um bocado, saía envergonhado do meio daquilo tudo. Portanto, foi uma desilusão completa. Mas a maior desilusão foi o Diogo Manteigas. Pá, como é que é possível um tipo que anda ali há tantos anos, já que o João Diogo Manteigas não apareceu, a maioria das pessoas não o conhece. Se ele diz há 18 anos que gravita... Então já andava lá o pai, já o Manteiga velho andava. Ele começou a andar ali pela mão do pai, ele no Benfica TV a fazer comentários, o João Diogo Manteigas devia estar ali como peixe na água, pá. E não esteve nunca. Um tipo que é advogado, um tipo que tem valências, um tipo que até diz umas coisas, um tipo que não se preparou, não se aconselhou, não falou com consultores de imagem, alguém que lhe diga que é preciso sorrir de vez em quando. O Rui Costa estava a ser apertado por todos os lados e entrou quase por duas vezes na gargalhada. E estava a suar, estava aflito, mas no entanto tem que haver espaço para isso também. A expressão corporal do João Diogo Manteigas... Muito retraído. Retraído. Qualquer votante não votaria naquela figura. Parecia um cangalheiro ali de pé, que responde basicamente... E depois prepara-se um ano inteiro, que foi o primeiro que apareceu, em janeiro de 2025. O João Diogo Manteigas já estava no terreno, apresentou-se logo, eu vou-me candidatar. Andou um ano todo. A única coisa que arranja é sair-se com aquela história do ciclismo, que aquilo soou mesmo a falácia, e mais, e não consegue preencher, pior que ele, só o Vieira. Não consegue preencher a lista completa, não apresenta a votação, a lista da Assembleia Geral. O órgão mais importante de uma associação desportiva, ou desportiva ou não só, e ele é uma falta de respeito até com a instituição. Portanto, isto depois já nem falo nos outros, porque nem vale a pena. O Vieira já disse o que tinha a dizer. Quer dizer, das tuas palavras pode-se concluir que o clube é grandioso. Estava entregue. A nível de massa adepta, mas que a nível de quem concorre à presidência é muito fraco. Com dirigentes dos que têm ou os que se apresentavam, estava entregue. Eles não mudem,
Achas então que o Rui Costa ainda é o menos mau? Deixa-me dizer, no meio destes todos sabes porquê? Porque não vai haver interrupção no processo, porque tem um bom treinador. Bom treinador, eu também, aqui estou-me a desdizer um bocado, porque é bom treinador neste contexto. Noutros depois, É bom depois falarei, depois falarei sobre o Mourinho, depois falarei sobre o Mourinho, treinador. Mas tem um bom treinador agora para os embates que aí vêm, e porque isto não pode haver interrupção, como qualquer dos outros iria haver. Então tu prevês, já agora quero-te fazer essa pergunta, prevês que a segunda volta vai ser um passeio para o Rui Costa? Admitindo que os 10%, isto é fácil fazer contas, admitindo que os 10% do Vieira, que nunca irão, depois daquilo que se tem passado, tricas e uns com os outros, com o Noronha, jamais eles votarão, ou não vão votar, ou se forem votar, o Chico Vieira, no princípio da campanha, foi muito crítico da governação do Rui Costa. Depois houve aqui um volte-face e realmente vocês não conhecem o Vieira. Já foi muito Vocês não conhecem o Vieira. O Vieira andou há 20 anos sem se falar com o Pinto da Costa, mas tinham reuniões e almoços secretos, de casa um do outro. Portanto, o Vieira, não venhas isso. E o telefone vermelho também. Exatamente. Isso aí são falácias. O Vieira sabe mais que a Amália. E o Vieira foi ali, nunca se sabe. Para ajudar o Rui Costa. Para ajudar o Rui Costa. De forma indireta, dividir os votos para forçar uma segunda volta mesmo, e depois cair tudo. Mas pronto, voltando ao princípio. Admitindo que não vão, se forem, votam, aqueles 10% são do Rui Costa. Se não forem, também não são do outro lado. Portanto, mantém-se a diferença que estava. O João Diogo Manteigas, os dois João Diogo Manteigas, é fácil. Aliás, visto também nesse debate. Houve ali uma aproximação, basta dar-lhe um tacho a ele, que ele, na Benfica TV, que era o sonho dele, e outra, ou dois figuras principais da lista. Esses 10%, não, 14% era o Vieira, os 10% do Manteigas para o Noronha não vão. Pois, estão descontentes. Não terá grandes hipóteses. Não tem grandes hipóteses. Digamos, de se aproximar minimamente da votação. Mas deixa-me dizer outra coisa. De qualquer maneira, isto ia dar sempre barraca, porque o Rui Costa não está lá nem 2 anos. O próximo orçamento, se eles chumbaram este com números positivos, o próximo orçamento do Benfica, anota aí, escrevam aí, o próximo orçamento do Benfica é chumbado 2 vezes. É uma situação controversa, porque realmente esta votação foi de tal maneira esmagadora que depois não pode ser anulada por uma Assembleia Geral onde é dominada por centenas de adeptos. Mas isso está nos estatutos, amigos. Pois está, mas penso que não está muito certo. Mas olha, deixa-me só retruquir. Em relação a... Então, deixa-me só retruquir aqui em relação ao Moreno. Eu realmente, Moreno, não vi onde é que tu estás com uma opinião diferente da minha. E a pergunta que eu te faço é esta. Tu concordas comigo? De certeza absoluta. Nem admito outra suposição. Concordas comigo que se o Rui Costa estivesse a governar bem no Benfica, não aparecia candidato? Não, concordo, sim. Primeiro lugar. Concordas comigo, em segundo lugar, que um sócio e um voto? Sim, isso não é só no Benfica. Pronto. Agora vou dizer o seguinte que me esqueci aqui de dizer. Outra anomalia do Sport Lisboa e Benfica, que ninguém referiu, nem ninguém teve coisa, mas para mim tem grande importância. Eu vi com os meus olhos um menino ser inscrito pelo pai há 2 semanas, vi com o cartão, mostraram-me o cartão, que era o sócio 427.125. Vi com os meus olhos. Não, ninguém me pode negar isto. Algumas perguntas simples ao Presidente da Assembleia Geral do Benfica. Mário. Gostava de saber por que motivo é que só 160.163 sócios estão em condições de votar. Eu não consigo entender isto. Nem tu, nem ninguém. Claro. Nem ninguém fala nisto. Então, a conclusão que eu posso chegar, eventualmente posso estar falhado ou estar enganado, é que os sócios do Benfica não pagam as cotas. Muitos não. Não é? Muitos. Porque estás a ver, de 427.000 que eu vi, que eu não sei se é o último, não é de certeza, só 160.000 é que estão em condições. Mas os sócios que estão em condições não são aqueles que têm as cotas em dia. Claro. Não necessariamente. Eu sou sócio do Clube Benfica, sócio de tudo. Sim, não votam. Tirando os que não têm 1 ano, não têm direito a voto. Isso a gente já sabe. Nesses 400.000 há uns milhares lá. Está bem, mas não há meio por meio. Aqui estás a falar em mais de meio por meio. É que ninguém explicou isto. Portanto, isto, com essa salgadalhada toda, dos 40 votos e dos 30 e dos 20 e não sei o que mais, dá esta salgadalhada toda no Sport Lisboa e Benfica.
não é por isso que o Sport Lisboa e o Benfica, atendendo a que podia ser um clube poderoso, mais poderoso que o que é, não conseguem ir para a frente. Relativamente ao que disseste, aceito perfeitamente, porque é outra a normalidade, os estatutos terem uma condição dessas de chumbarem as contas. Evidentemente que não tinha, foi introduzida agora evidentemente que vai acontecer isso. Pelos vossos Mas amigos porquê que esses Noronhas indivíduos... e Joões Mas Manteigas. porquê que esses indivíduos não trabalharam no sentido de um sócio e um voto? Essa é que era importante. Essa é que era importante. Bom, entretanto, a semana também teve competições europeias. O Benfica deslocava-se à Inglaterra perante o Newcastle, que está a fazer uma carreira muito aquém daquilo que pode e vale. E o Sporting recebia o Marselha em casa. O Marselha aqui era líder isolado da Liga Francesa. E houve dois resultados completamente antagónicos. O Benfica foi esmagado em Newcastle. O Sporting, após uma primeira parte nada brilhante e fruto talvez de um jogador do Marselha no último minuto da primeira parte ser expulso, conseguiu reverter o resultado e acabou por vencer este Marselha, que se mostrou uma equipa difícil. Também na Europa League, o Porto ia a Nottingham, também um clube inglês, também sussurrou como o Benfica, também mostrou uma má imagem, sinal de que realmente a Premier League está muito acima da nossa liga, e o Braga, que mantém-se realmente a fazer uma carreira fantástica, derrotou o Estrela Vermelha por 2-1. Eu quero-vos perguntar, começo por Fernando Jorge, o que é que se passa aqui entre os clubes portugueses e ingleses e depois as restantes ligas? O Sporting ganha um clube de Liga Francesa, o Braga ganha um clube sérvio, os grandes rivais Porto e Benfica sussurraram claramente em terras de Sua Majestade. O que é que tens a dizer sobre isso? Olha, eu vou pegar nisso porque eu até escrevi aqui um apontamento para não me esquecer relativamente a esses dois jogos. E digo o seguinte, deixa-me dizer o seguinte. Sobre estes dois jogos do Benfica e do Porto, contra equipas da Premier League, uma em 14º classificado, Newcastle, e a outra em 18º, Nottingham Forest, para aferir o nosso campeonato da treta, só faltou o Sporting, que nesta fase não tem nenhuma dessa liga, não tem nenhum clube dessa liga, ou seja, não vai jogar para a Champions League com nenhuma equipa da Premier League. Para mim, e mediante os jogos que vi do Benfica e do Porto, lutariam para não descer na Premier League. Benfica com o Newcastle, na forma atual, nenhum era titular nessa equipa. Há alguma dúvida? Porto, quais seriam titulares no Nottingham Forest relativamente ao estado atual do Porto? Florent, Diogo Costa, provavelmente. Agora um pormenor, já repararam que um suplente do Southampton, Benarek, e outro suplente do Arsenal, Kior, são titulares indiscutíveis do Porto? Qual seria o resultado com a dupla anterior, Neo Pérez e Otávio, contra este Nottingham Forest? Ficou comprovado o nível do nosso campeonato da treta e da farsa, por culpa dos memes que estiveram na Liga e na Federação Portuguesa de Futebol e agora transitaram todos para a Federação Portuguesa de Futebol. São os mesmos, por isso eu chamei os memes. Ora bem, ou acreditam que eram incompetentes na Federação, na Liga, e agora só porque mudaram de sigla para a Federação Portuguesa de Futebol, são competentes. São os mesmos. Como vai continuar na mesma, não se admirem por 2 anos, o campeão da Liga da Farsa ter que disputar um play-off. Continuem assim de mãos dadas, clubes e federações, que estão no bom caminho. Relativamente ao jogo do Benfica, o Benfica não tem quer o Benfica, quer o Porto, conforme eu disse aqui neste apontamento, não tem andamento para as provas europeias de momento. Mais até o Benfica do que até o próprio Porto. O Benfica podia até ter perdido por mais. Não tem jogadores ao nível dos jogadores do Newcastle e até alguns mais caros. No entanto, o Newcastle também tem lá jogadores caríssimos. Gastaram 278 milhões. O Newcastle, é preciso ter atenção, tem um ponta de lança que custou 85 milhões. Portanto, não é brincadeira, não é? O Benfica também nos tem. Todos na ordem. O Benfica não tem nenhum abaixo dos 15 milhões. O que está
conotado abaixo, por Transfermarkt, abaixo dos 15 milhões. Portanto, estamos a falar num Benfica à volta de 200 milhões, o plantel do Benfica, para um plantel de 333 milhões do Newcastle. Não é por aí. O problema é que o Benfica não tem jogadores, gastou muito dinheiro, mais uma vez, e não tem jogadores, na minha opinião, competitivos para se bater na Champions League, neste caso. Nem na Europa League, provavelmente. De momento, não quer dizer que a coisa não vai evoluir e daqui por algum tempo. Porque quando eu digo isto, as pessoas podem dizer assim, mas ele está a dizer alguma coisa fora do normal. Então, mas o Benfica tem pior equipa que o Newcastle. Não é o caso. É que estamos a falar em duas equipas. Estamos a falar que o Benfica, o Porto e o Sporting podem se bater com estas equipas e até com outras de outro campeonato em 2 jogos. O que não se podem é bater em 19 jogos. Imaginem o Benfica a jogar 19 jogos e o Porto na Premier League a este nível. Isto era derrotas atrás de derrotas. É por isso que eu digo que eles jogavam para não descer de divisão. Mas mentalizem-se disso, atendendo aos jogos que a gente viu. Depois, o Benfica, como há um plantel completamente desequilibrado, em que se gastou dinheiro, mas não se resolveram as verdadeiras lacunas. E não é por acaso que o Mourinho já anda a falar na abertura das transferências em janeiro, que é preciso. Não é 15, nem 10, nem 5. Talvez com 2 jogadores a gente modifique e o Benfica não tem esses 2 jogadores. Eu estou curioso porque eu até vi, a ter de curiosidade, o Benfica B, que estava a perder os jogos todos, porque os jogadores não são chamados, não há oportunidade, nomeadamente como estava lá o Bruno Lage, e agora com o Mourinho, poucas oportunidades há às camadas jovens do Benfica, não é por acaso, ou pelo menos dizem as pessoas que percebem muito de futebol, nomeadamente o seu presidente, Rui Costa, percebe muito de futebol, que o Benfica é a melhor academia do mundo na formação, não se está a ver isso, está-se a ver é que estão outra vez fora da carruagem e por isso estão a desanimar, mas eu por acaso até tive curiosidade, vi o Feirense e o Benfica ver. Tive essa oportunidade e estive a ver. E vi lá jogadores do qual o Benfica não tem, nomeadamente 2 extremos esquerdos, um português, eles são africanos, quer um, quer outro, e outro nigeriano, que tem lugar de caras no Benfica neste momento, porque não tem, o Benfica precisa de extremos. E tem ali 2. São 2 belíssimos jogadores. E mais uma vez, o João Beloso provou que já devia ter feito mais jogos. Baixou o tamanho A B e não é por acaso que o Benfica foi ganhar ao Feirense. E bem. E podia ter ganho por outros números. O Feirense é uma boa equipa, uma equipa que está a lutar para subir também de divisão. Portanto, está ali patente que o Benfica tem ali condições. Agora estou curioso para saber qual é os lugares que o José Mourinho necessita para equilibrar o Benfica. E espero que não seja um indivíduo, um médio ofensivo, porque nós fomos buscar um Sudakov. Ora bem, como é que o Benfica pode bater-se na Champions League quando no Campeonato Português, ainda vimos agora o último jogo do Benfica que ganhou uma equipa fraquíssima, o chamado Arouca, assim como o Sporting também ganhou, ou uma equipa ainda mais fraca, chamada Tondela, em que o Benfica jogou com 9. Porque quer o Reis, que não sabe o que anda a fazer ali, é um trapalhão, tem muita força física, tem sim senhor, corre o campo todo, corre sim senhor, mas corre mal, não estamos para fazer maratonas, depois dá as bolas e a equipa fica desequilibrada, e um senhor chamado Sudokov tocou 3 vezes na bola, custou 30 milhões. É com isto que o Benfica quer fazer alguma coisa. Então, se calhar o Mourinho está a ver quem quer buscar um médio ofensivo, um organizador de jogo, vamos lá ver, para as pessoas entenderem. Não é um 10, é um organizador de jogo, um indivíduo que comanda a equipa dentro do campo, que o Benfica de momento não tem. Pensou-se que era o Sudakov. Então, afinal, onde é que está esse indivíduo que percebe muito de futebol, chamado Rui Costa? Portanto, é uma derrota esperada do Benfica. O Benfica tem 0 pontos. Vai jogar agora um jogo difícil, o próximo jogo. Vai a Leverkusen. É importante, não é? É com o Leverkusen, não é? Sim. Portanto, é um jogo importantíssimo. Não vai. É em casa. E, portanto, Sim, é um jogo vai, muito vai difícil, jogar, porque se o Benfica perder, provavelmente está fora das competições Sim. europeias. Ainda não está? E são 70 milhões. Ainda não está fora? O Porto, acho que o Fariola está a fazer um grande trabalho no fogo do Porto, a nível interno. A nível externo, tenho dúvidas, porque desta vez esteve mal. Quanto a mim, acho que foi o treinador do Porto que esteve mal. O treinador do Porto tentou jogar com jogadores mais poderosos fisicamente.
E eu acho que estas equipas muito físicas inglesas temos que ter jogadores mais habilidosos. É os jogadores mais habilidosos para contrariar a força física dos outros. Porque se vamos lutar com eles, não temos as mesmas armas. Porque eles, além de serem indivíduos físicos, são bons jogadores. Tem lá um indivíduo no meio campo que ele vale meia equipa. Sim. O Nottingham Forest, chamado Anderson, um inglês, custou 40 milhões. Ele está em todo lado. É isso que nos falta. O Porto não tem. Tem o Froó, que até tinha lugar, quanto a mim, até poderia ter lugar no Newcastle também, encostava ali no meio campo também. Embora tenha lá outros. Portanto, o Porto também, uma das coisas que eu estou atento aos pormenores, não sei se vocês viram o jogo, mas há um pormenor importante. E esse pormenor, parecendo que não, passa para as outras equipas como, não é uma soberba, mas é uma maneira de não ter medo da equipa adversária. Eu não vi o Porto com os 9 na frente e um cá atrás, como vejo aqui no campeonato. Vocês vão de reparar, o Porto nem hoje vai jogar com o Moreirense e eu vou ver na linha do meio campo 9 jogadores do Porto, um atrás e o Diogo Costa. Mas eu não vi isso contra o Nottingham Forest. Vi a equipa do Porto alinhada conforme ia jogar. Ora bem, isso é um sinónimo de respeito pela outra equipa. Né? Porque quando as equipas são mais fracas, ele vai fazer isto. Ele vai fazer isto. Fez com o Sporting, fez com o Benfica, fez com todos. Portanto, o Porto perde e perde bem, e poderia ter perdido e perdido por mais. Acho que o Gabi Veiga devia ter entrado mais cedo, até devia ter jogado de início, e acho que há um mau aproveitamento do Rodrigo Mora, que é um bom jogador e é um jogador diferenciado, e que devia ter jogado. Dos outros, nomeadamente o Samu, faz golos com grande facilidade. Quase que não se deu por ele, porque os outros jogadores também são poderosos. São poderosos e são rápidos. E não é por acaso que eu falei no Bernanke e no Kiel. Os dois indivíduos que são suplentes, porque reparem numa coisa. Um titular aqui de uma equipa dos grandes não passa do banco numa Premier League, de uma maneira geral. Não estou a dizer que são todos, mas de uma maneira geral não passa. Um suplente na Inglaterra é um titular indiscutível aqui. E nós estamos aqui, é factual, os dois os centrais do Porto neste momento são titulares indiscutíveis do Porto e dificilmente vão sair. Mas também é. O Porto, precisamente por causa disso. Qualquer central português que entrasse substituía o Porto que lá estava. Não substituía. Não. Se tivéssemos aquilo era do mais fraco. Os standards do Porto ano passado era do mais fraco que já passou. Moreno, estás, pelo que me foi dado a perceber, estás muito pessimista em relação à carreira do Benfica. Achas que o Benfica não vai ter estofo para passar à fase seguinte, aos play-off? E o Sporting? O que é que achaste do Sporting? Conseguiu reverter o jogo? Ganharam o Marselha, que se mostrou uma equipa bem organizada, enquanto esteve com 11. Depois da expulsão, acho que se perdeu um bocado, até porque o treinador me pareceu precipitado nas substituições que fez ao intervalo, tirou os jogadores que estavam a ser importantes. E depois também o Braga, temos de falar na carreira do Braga. No campo geral, o que é que tu achas? Portugal está a ser bem representado na Europa através do Sporting, do Porto, do Estrela, do Braga, uma vez que o Benfica com 0 pontos não pode estar a representar nada nem ninguém. Vou ser breve, até porque vou ser crítico, mais uma vez não alinho na opinião generalizada. O Sporting, por exemplo, se for 11 contra 11 não tinha aquele jogo de maneira nenhuma. E porquê? Porque o Sporting, de facto, tem uma equipe... O Rui Borges monta bem a equipe. Tem jogadores suficientes para utilizar a estratégia que usa. O Sporting tem até pode mudar. O Sporting tem um caudal... Ainda venceu agora no jogo. O Sporting tem um caudal atacante brutal. Mas tem se os deixarem jogar e nos apertarem cá atrás. Que era o que estava a fazer a Marselha. O Sporting até... Sou da opinião que o Sporting se calhar até levava mais. Depois vendo aquela primeira parte até podia levar mais. Mas depois o Sporting se apanhando a trocar a bola como sabe e como pode e como o deixaram, porque depois de jogar com 10... o Marselha recuou muito. Recuou muito, e o Sporting naquela zona intermédia. Tem 5, 6 elementos ali que atacam, até o Willman
quando passam para a fase atacante, é um atacante como os outros todos. O Sporting tem, de facto, uma... E pronto, ainda bem que ganhou. Ainda bem que ganhou, porque senão era uma Bernarda na Liga dos Campeões deste ano. Nenhum vai lá, nem vai o Sporting, nem vai o Benfica. O Braga, já que falas no Braga, o Braga começou a levantar as orelhas, perdeu os jogos parvos. O Sporting, desculpa interromper-te, voltando ao Sporting, o Sporting está bem lançado. Em 3 jogos tem 6 pontos, se mantiver esta média está perfeitamente apurado para o play-off. Isso é garantido. Se mantiver esta média. Até eventualmente chegar à fase que não é preciso play-off. Vamos lá ver, acho lá que sim, faltam 6. Os jogos difíceis estão a chegar e a carga física está a chegar. E lá estamos nós. Aí é onde dou razão ao Jorge, é que além de terem mais competências, os jogadores das grandes equipas europeias fisicamente são muito mais poderosos fisicamente, aguentam muito melhor as temporadas, têm plantéis mais extensos do que as equipas portuguesas. Pronto, o Braga já disse, o Braga arrigou, ainda bem, parabéns, tem ganho, e vão, se mantiver esta pedalada, vão fazer o papel que o Guimarães fez no ano passado. Tem ali aquele fulano... Está no mesmo caminho. O Horta está no pico. Aquele fulano que veio do Porto, não sei como dava jeito, agora se calhar também no Porto, nesta fase que eles estão a descair. Não me lembro, o Fran Navarro. O Fran Navarro tem vindo a jogar muito bem. Já vai com 5 ou 6 golos. É um belo jogador. No Benfica, o Benfica já foi, não há aqui paninhos quentes, o Benfica não tem hipótese nenhuma, porque agora também as equipas são difíceis. São difíceis e a descrença já é maior. Sim, mas as equipas são difíceis. Mas pronto, mas o Benfica tem um plantel, tinha plantel para enfrentar, não era preciso ir aos Bs, como diz o Jorge, os jogadores que lá estão, se tivesse um treinador que os pusesse a jogar e nos lugares certos, como é que... Quer dizer, se fosse o Laje a fazer o que fez o Mourinho neste jogo, alguém o esperava, lixava o homem, alguém o esperava aí. Alguém o esperava aí no aeroporto de Lisboa e pendurava-no numa corda. Então, segundo o Mourinho, é uma equipe que tem gente muito alta, que taticamente são poderosos, na área é preciso evitar os lances. Então, e não tem que defender os cantos, não tem que evitar cantos livres claro. naquela zona. Tem os 2 melhores laterais, ou 4, até tinha 4 ou 6 laterais, todos bons. Até vai-se jogar contra uma equipe que tem esses laterais sem defesas laterais. O Tomás Araújo. E os laterais, e os defesas laterais, quem eram? O Dadites. Magoou-se, pronto. Mas do outro lado, o Tomás Araújo. O Tomás Araújo andou lá, o Arles no lado esquerdo. O que me surpreendeu é perante tanta certeza de poderio, até do próprio estádio. Foi tudo mal feito. Não jogar com 3 centrais. Foi tudo mal feito. Hoje na Europa, se repararmos bem, a tendência, não é? É os 3 centrais. Sobretudo quando as equipas vão defrontar outras que jogam em casa, perante o seu público, e então na Premier League, que realmente são equipas muito intensas, não fica nada. Agora, aqui há uns anos, era realmente sintoma de fraqueza. Jogar com 3 centrais é jogar à defesa. Hoje em dia é sintoma de inteligência, mas... Tudo mal feito, com 3 centrais, com 4, fosse como fosse, fizesse as coisas bem feitas, tudo mal feito, tudo. Tinha que meter alguém para transportar a bola ali na zona do meio. Se me permites, houve incongruência, já que estás a falar na adaptação de defesa esquerdo, no jogo do Chaves, em que o Mourinho se mostrou desiludido, que pensava que ia apresentar uma equipa com melhor futebol, o único jogador que ele salientou como interpretando fielmente a mensagem dos treinos da semana foi precisamente o jogador que foi preterido na sua posição, que foi o Dal. Mourinho enalteceu no final do jogo o trabalho do Dal. E depois chegou a Newcastle e mandou para o banco. Mas poderia achar que não... Não, o Mourinho anda há muitos anos nisto. O Mourinho não fez aquilo. O Mourinho não fez aquilo. Que nem dá por isso. O Mourinho não fez aquilo por acaso.
Se fosse o Lage a fazer anda isso, ali meu há Deus. muitos anos e depois faz só 2 substituições. Foi só uma. Uma, sim. Depois Sim, andou lá para o rapaz a aquecer e pela depois não lesão, meteu. e pela lesão. E depois não. Portanto, não, como é que pode ser? Se são assim tão resistentes. Então, era meter, tirar 11 e meter 11. Então não é. 11 fresquinhos para a segunda parte. Portanto, nem falo. Mas o Mourinho ao fazer isso, o Mourinho ao fazer Foi tudo isso, mal. está a dar uma indicação de que o plantel foi mal construído. Pois não sei se é isso. Porque mas repara, se calhar é. o Benfica tem 2 defesas esquerdos. Exatamente. Que eu não acho. Irrazoável. Que eu não acho, mas no conceito dos treinadores do Benfica, quer do Lage, quer do Mourinho, e não é por acaso que eles têm jogado lá, é o Dal e o Obrador. Sim. Compraram o Obrador para quê? Não lhe deram uma oportunidade. E 2 jogos que entrou... No outro lado temos 2. O Bá está lesionado, sim senhor, tem que jogar outro, e temos o Deni. Ora, se ele se magoou e ir para lá o Ausner ou o Tomás Araújo, é uma atitude que qualquer treinador, até eu, tomava, claro. Porque tem que colocar lá alguém. E já lá eu coloco lá um melhor. Para mim, até o Ausner, neste último jogo, contra o Coisa, foi o melhor lugar para ele, de momento. Porque eles estão uma nulidade. É verdade. Fez um grande jogo ali, a lateral direito. Porque eles estão uma nulidade nos outros sítios. Não sabem o que fazer no meio campo. Porque estão lá 3 trapalhões. Um que não joga e outro é um trapalhão. E até o atropela e tudo. Portanto, aquilo está tudo à volta. Portanto, isto é um indicativo de que o plantel do Benfica está mal construído. Gastou 60 e tal milhões outra vez. É por isso que eu não acredito no Zé Rui Costa. Gastou-se outra vez. É a 4ª tentativa. Não é? 4º falhanço. E vai continuar. Dou os meus parabéns ao Sporting de Braga, que é a melhor equipa neste momento, aliás. Atendendo à classificação. 3 jogos, 9 pontos. Fundamentais. Fez uma boa... Ganhou com mais facilidade do que o Porto ao Estrela Vermelha. E ambos jogaram em casa, quer o Porto, quer o Braga. O Braga foi superior à Estrela Vermelha. O resultado não espelha muito bem, porque 2-1 parece ser um jogo mais equilibrado. Não é. O Braga teve grandes oportunidades para dilatar a partida. E, portanto, o Braga, considero que o Braga, o Porto e o Sporting têm todas as condições para continuar. Não considero é que o Benfica reúne condições para ser excluído, que isso é que é o grave da questão. Portanto, é mais um déficit de 75 milhões, no mínimo, que o Sr. Rui Costa vai ter. Não é preciso contar com isso. Está excluído. Relativamente aos jogos do campeonato, posso falar já? Sim, podes. Realmente, o Benfica ganhou... Só queria dizer o seguinte, para não ferir suscetibilidades, concordo com vocês os dois, quando, nomeadamente aqui o Sporting, que jogou com o Marselha, mas o Marselha é uma equipa muito superior ao Sporting. E para não ferir suscetibilidades, vou citar o Augusto Inácio, que é sportinguista. Portanto, foi ele que disse isto. 11 contra 11, ganhava o Marseille. Estou convencido disso. Sim. Totalmente. Foi a minha opinião do jogo que eu vi. Relativamente ao jogo do campeonato, da nossa liga. Começou pelo Benfica Arouca, que foi uma vitória fácil. Sim, o Benfica Arouca. Alavancada por logo 2 penaltis no princípio do jogo. São 2, 3 penaltis no cômputo geral de um resultado de 5-0. São 3 penaltis bem assinalados, ninguém tem dúvidas sobre isso. A outras alturas estes penaltis também já existiram e não foram assinalados, porque a arbitragem é o que é, o VAR é o que é. Aliás, até tivemos um indivíduo árbitro no VAR do jogo entre o Sporting neste último campeonato, em que o VAR era o Tiago Martins. O homem que toda a gente sabe que devia estar suspenso neste momento. Esteve lá a arbitrar. E a arbitrar o Sporting. Ninguém disse nada sobre este. Ele passou ali, não houve nada de especial, porque a equipa do Tondela é a equipa mais fraca do campeonato. Eu já vi jogar todos. É candidato número 1, de longe, a descer de divisão. Provavelmente. Tem 1 ponto. Estão praticamente condenados a descer de divisão. Parecia ao Boa Vista neste último ano, em que foi para a 2ª divisão, infelizmente. Portanto, relativamente ao Benfica, eu só gostei do Benfica em termos de postura, porque realmente os jogadores foram colocados nos devidos lugares. Acho que o Tomás Araújo já merecia uma oportunidade ali. Eu até tirava no lugar dele. O Otamendi. Não há necessidade de estar a jogar os jogos todos, nomeadamente aqui contra os Aroucas e tudo. Deviam jogar o António Silva, que não estava mal, e o Tomás Araújo. O Tomás Araújo fez um grande jogo. É um indivíduo que mete bem as bolas à frente, consegue desequilibrar, porque traz a bola, transporta a bola
coisa que o António Silva não faz. E depois o Tomás Araújo, se não jogar, fica estagnado. Não é? Andar a jogar à direita é como o Alner. Vai ser transformado depois, mediante a engrenagem que o Benfica tem, não é? Ou que os seus treinadores fazem, é pôr um jogador que era um dos melhores, nomeadamente o Alner, neste momento é um dos piores jogadores que o Benfica lá tem. Porquê? Faz vários lugares e não faz nenhum em condições. Isso já é uma falecida boa dizia. Não toques muitos instrumentos ao mesmo tempo, porque não tocas nenhum em condições. É o que temos aqui no Benfica. Portanto, Tomás Araújo esteve muito bem no seu lugar. Não foi um jogo fácil. Mais uma vez se comprovou aquilo que eu digo, que o Sudakov, das duas uma, ou não está adaptado, ou então é um grande flop, que se foi buscar por mais 30 milhões. Porque não tem lugar nesta equipa no Sport Lisboa e Benfica. E tem aqui o Dodi, mais uma vez, comprovou que é o único extremo que o Benfica tem puro, para um jogador, com algumas nuances que tem que melhorar, mas a equipa também tem que o ajudar. E o Pavlidis, que não engana ninguém, porque realmente está em grande forma, ele não pode estar na frente e vir defender atrás e estar lá para marcar os golos. Qualquer dia vamos ter o Pavlidis. A virar a linha, cruzar e fazer os golos. Ele próprio. Vem à linha, cruza e faz os golos. Quase que fez um penalti. Isso não é possível. Quase que fez um penalti na área. E depois tivemos um Arouca. Sim, senhor. Até tem trabalhado bem, mas as equipas têm... E não te estás a esquecer da grande surpresa do jogo, que foi o Prestiani. Ora bem, o Prestiani, lá está, o Prestiani, mais uma vez, provou que tem lugar nesta equipa. O problema é que o Benfica não pode tirar, porque custaram muito dinheiro, quer o Rios, quer o Sudakov. Porque o Sudakov, eu até nem condeno muito o Sudakov, aliás, eu até nem condeno muito sinceramente, nem condeno muito estes jogadores do Benfica, porque eu ainda não cheguei a conclusão nenhuma, porque eles não estão nos seus devidos lugares e a equipa não joga nada. Não os posso condenar muito, condeno mais os treinadores, não é? Porque se os foram buscar para determinado lugar, foram buscar o Sudakov para quê? Para ser o 10. Eu não vejo o Sudakov para ser o 10, eu vejo o Sudakov atrás do Pavlidis. Não sabe jogar ali naquele sítio, porque a bola não vem para ele. Eu, quando me dizem a mim, vou buscar o Sudakov para ser o número 10 do Benfica, o médio ofensivo, que eu vejo o Luís Esteves, um jogador de categoria, português, que ele toma conta da equipa. Não é? Joga a bola, distribui a bola. Isso é o papel dele. O Sudakov, se calhar, quer fazer isso. Ele muitas vezes até anda ali a pedir a bola. Põe a mão no ar, mas ele não dá a bola. Portanto, ele está a jogar muito à frente. Ele deve jogar no meio campo. Mas para ele jogar, tem que sair o Rio. Alguém tem que sair ali. Não podem jogar os dois. Tem que sair. Ou então o Luís, por exemplo, ser adaptado a outro lugar. Extremo, ou na frente, ou até a ajudar o Pavlidis, se calhar com a força que ele tem, é capaz de maniatar mais os indivíduos ali. E se perder a bola ali, não tem grande problema para o Benfica. Se perder a bola mais cá atrás, o Benfica fica interior direito. O lugar do Rio, quer dizer, custaram uma pipa da massa e eu ainda não vi qual é o valor certo deste tipo de jogadores. Veja o Benfica jogar desequilibrado. E claro, contra estas equipas, como a Arouca, que estão mais fracas do que o Arouca do ano passado, que estava mais forte. Muito mais fraco. Não é? Muito mais, e por isso é que teve o resultado que teve, e o campeonato que teve. Quando aparecem estas equipas, como vai aparecer agora o Benfica, com o Leverkusen, vamos ter mais um jogo horrível. Terrível. Porque o Leverkusen é uma boa equipa, joga bem, fisicamente poderosa. Embora tenha perdido. Sim, mas isso é com outras equipas também. Bons jogadores. Ao mesmo nível, exatamente. Os melhores jogadores do Bayern. Essa é que é a grande dificuldade e é a grande bitola de comparação. Portanto, o Bayern também não vai ser. O que é que tens Moreno a referir sobre o Benfica Arouca? Rapidamente. O Jorge nem deixa... Vai rápido porque o Jorge nem deixa... Monopoliza. Prestiani. Tira as ideias... Desta vez estava totalmente de acordo. Deixa-me dizer do Bernardo Fontes que eu, o ano passado, já pus aqui na minha folha do Scout... Chegamos ao Arouca, né? Ao Tondela. Totalmente de acordo neste aspecto. Acho que sim, acho que o Rios não é tão mau jogador como os estão a fazer dele, porque eles vão estragá-lo. O Rios, até vi os resumos que alguém postou logo quando o gajo veio. No Palmeiras. No Palmeiras. E o Rios tem lá, de facto, bons apontamentos fantásticos, mas é como interior direito, de esquerda ele pode ir lá direito, sem responsabilidades, ali pode perder a bola, que é um bocado o raciocínio do Mourinho, quando falou sobre o Prestiani. Tem que arriscar, tem que ir e tal. Mas é ali, perder a bola, ali. Não pode perder em zonas onde já tem perdido. E deixa a equipa completamente descompensada. De qualquer maneira, este jogo não serve para nada, nem dá para valer nada que o Arouca, meu Deus, não rematou a baliza, não faz remate a baliza. Não faz uma defesa. O Benfica também pouco fez, mas o jogo desenrolou-se sempre a favor do Benfica. Agora é assim, há aqui dois apontamentos que eu discutíveis,
Há aqui dois apontamentos que eu queria fazer sobre esta coisa. De facto, os miúdos. Não foi só o Prestiani. Os outros dois miúdos que entraram, o Rego, como é que é dizer? Está como o miúdo do Porto. Tem muito a aprender ainda. Dá ali muita deficiência na ratice, na forma de aproveitar alguns lances. Ele podia ter provocado outro penalti se fosse um bocadinho mais esperto. Mas está lá tudo. Vai à luta, discute os lances, ganha os lances. Portanto, isso é até para desacreditar o Mourinho. O Mourinho em Newcastle disse, não meti os mais... Tinha lá, podia ter metido um miúdo ou dois, mas ia queimá-los e tal. Não, os miúdos nunca se queimam, pá. Claro o Prestiani, pergunto logo ao Prestiani se quisesse jogar a ver se queimava. Mas não estava pronto, ainda estava... Sei lá se não estava pronto. O que eu sei, não interessa, só tinha a ganhar, ouve. O Prestiani, ninguém se lembrava dele esta semana. Não interessa, se ele não o mete a jogar... O Prestiani foi destaque os miúdos não têm que ser titular. Os miúdos não têm que ser... Os miúdos não têm que ser titular. Tem que se lhe dar minutos. Tem que se lhe dar minutos, tem que se lhe dar confiança, tem que ser empurrado. E depois vê-se. E aprendem lá dentro. E depois vê-se. Exatamente, e depois logo se vê. De facto, há alguns miúdos que eu já vi jogar um ou dois miúdos este ano. Não foi o Veloso, o outro. Ela tem lá um puto também no meio campo. Quer dizer, que de facto ainda tem muito a aprender. E nós percebemos, consegue-se perceber que há... aguenta mais um bocadinho. Mas estes miúdos tinham que estar sempre no banco. E, em alguns casos, em jogos destes, ser titulares de caras. E os tais, até para acossar os tais 30 milhões. Os tais 30 milhões tinham que olhar para o lado e alto, que isto não, ou então pôr-se ao fresco, falar com os empresários deles, arranjar lá alguém que dê 30 milhões aos gajos que quer-me ir embora. Isso é que é o problema. Porreiro para os clubes. Para os que não interessam. No Benfica, no Sporting, no Porto, seja onde for, nos clubes que pagaram bem, que estão a dar muito dinheiro, e estão todos eles, o Sporting também está a gastar dinheiro, não é só o Benfica que está a gastar dinheiro, o Sporting também, o próprio Porto, sem dinheiro, tem investido em jogadores, e agora vêm para aí uns monos que vêm tirar lugar a miúdos que fazem belíssimos jogos, pá. E de facto, os que entraram, a dupla que entrou, que já estava no Benfica, para a esquerda, o Barreiro e o Ivan. E o Sheldrup vieram, apesar do Sheldrup continuar a jogar naqueles 20 metros, mas vieram melhorar. Então o Barreiro fez uma segunda parte de categoria, encheu aquele lado todo. Praticamente só se via o Barreiro em campo. É isto que o Mourinho, ou outro qualquer, tem que fazer, deixar lá esses Rios, esses Sudakovs, lá na terra deles e meter os miúdos a jogar, que temos cá. A jornada acabou com o jogo da semana. Era o jogo talvez mais impactante, embora o Tondela se tenha revelado uma equipa muito fraca, não é? Apenas com um empate em 8 jogos. Mas é sempre difícil jogar em casa mesmo destas equipas. O Sporting foi a Tondela, pelos vistos, passeou no campo. Fernando Jorge, o que é que tens a referir sobre o Tondela 0, Sporting 3? Tenho a referir que, conforme já tinha dito, é um jogo fraquíssimo. O Tondela é uma equipa muito fraca. O Sporting fez aquilo que tinha que fazer. É uma equipa muito superior. Com um treinador mediano, continuo a dizer que o Rui Borges é um treinador mediano, mas o Rui Borges tem bons jogadores. O Sporting é uma equipa equilibrada. Eu já disse aqui, é a equipa mais equilibrada dos três grandes, dos três candidatos. Tem mais soluções do bem para poder... Tomáramos nós no Benfica ter o Catano de um lado e o Canda do outro. Tomáramos nós. Claro. Ora, aí é que eu dizia ao Zé Mourinho, a equipa está equilibrada. Agora está equilibrada. Não é? Mas o Benfica tem-os lá. Eu vou dar aqui dois nomes que eu apontei aqui. Chamado Peter Yodokor, nigeriano, extremo esquerdo, que jogou na B, contra o Feirense. E o Oliva Tomé, outro também africano, embora seja português, já jogou na seleção. É das camadas Para que é novas. que há necessidade, pergunto eu, há alguma necessidade de ter lá o Sheldrup, por exemplo, que é uma nulidade à beira destes dois jogadores? Que é um jogador da meia idade deles, eles têm 19, 20 anos, como o Sheldrup. Eu vejo o Sheldrup, está esgotado. O Sheldrup está esgotado. E quem diz o Sheldrup diz outros. Mesmo esses que ele meteu, o Rego e o Ivan, não vejo nada de especial, sinceramente. Já os vi jogar, não vejo nada de especial.
Não vejo. Agora, estes dois aqui fazem a diferença. Nunca os tinha visto, vi jogar e noto que eles faziam ali na primeira, podiam jogar ali na equipa, porque é num lugar em que o Benfica está carenciado. Exatamente. Não tem lá ninguém para aquele lugar. Há que meter os miúdos, são 2 miúdos novos. E então este nigeriano é um cabalão, pá, um gajo alto, com velocidade, atira bem à baliza. Eu vejo o Sheldon Drop a dar um chutinho, não sei lá qual, um chutinho. Eles parece que nem comem a sopa de manhã. Bem, eles não têm força com a bola. Sporting Agora, Tondela. relativamente, outro apontamento. O destaque do Tondela foi o guarda-redes. Ora bem, não é? para Fez mim o uma melhor grande em campo exibição. foi o guarda-redes, aquilo que eu já tinha apontado, atenção a isto, há um ano, aqui no meu caderno de scouting para o Benfica. Custava só 1,5 milhão. Fomos buscar o Turbina. Portanto, comparativamente a este indivíduo, podem analisar. É da mesma altura. Um é ucraniano e o outro é brasileiro. Sim, sim. Tem 1,96 m, portanto... Os custos é que são diferentes. Os custos é que são diferentes e, portanto, eu no Benfica, como gestor, pouparia mais 15 milhões ou à volta disso. Fernando Moreno, tu és um adepto fervoroso, quer do Rui Borges, quer da equipa de Sporting. O Sporting ontem agradou-te. Sim, o Sporting agrada a toda a gente que está a jogar muito bem. O Sporting tem uma frente de ataque, já disse isto e vou-te repetir porque nunca é demais. Tem uma frente de ataque que não são dois, não é um avançado, não é. E depois agora este avançado veio encaixar também ali bem. Mas tem seis tipos do meio campo à frente que todos eles atacam em qualquer situação. E o Jorge está a falar eu até fazem o até futebol apontei, muito mais atraente que o Benfica, sem dúvida. Até estive a ver aqui uma coisa. Não foi só o Bernardo. O Bernardo fez 13 defesas num jogo. Eu ouvi falar em 17. 13 defesas. Mas já quando jogaram o Sporting Moreirense, o guarda-redes deles, que é um tal André Ferreira, também fez, são recordistas em defesas, fez 10 defesas para golo, e o gajo da Casa Pia, o Sequeira, também tem 9 ou 10 defesas para golo. Portanto, em 3 jogos o Sporting são 3 equipas. O Sporting é talvez a equipa mais criativa a atacar. Talvez até mais que o Porto. Se tiver espaço, o Porto é diferente a atacar. Tem a nuance da defesa, de facto, porque os médios, o Pedro Gonçalves defende muito mal. Quando tiver equipes, o Sporting com equipes, e viu-se no Porto, viu-se contra o Porto, viu-se contra o Benfica, com equipes que pressionem muito naquela zona, o Sporting depois tem algumas dificuldades. Ainda não está mais forte porque o Usman está com a cabeça na Inglaterra. Agora teve que jogar do Diomandé, tem dado também com umas frutas. Mas o Sporting, quando se sente acusado, quando se está acusado por uma equipe, não foi agora com o Marselha, com uma equipe que os encosta atrás, o Sporting arreia um bocado, mocha um bocado. Mas quando pode jogar da zona do meio campo à frente com aqueles 5 volantes, o Trincão está numa forma fantástica. Aqueles 5 indivíduos a trocar a bola, se não tiverem dificuldades, é o caso destas equipes, o Casa Pia, foi com o Tondela, com estas equipes, o Sporting já cilindra sempre. O Sporting já vai dar sempre de goleada. Aqui era goleada, senão o Bernardo era goleada. Pá. Já agora, a jornada termina com o Moreirense Porto, o que é que vocês preveem? Está bem o passeio como o Sporting em Tondela? O Porto tem alguns... O Moreirense é uma equipa superior ao Tondela. Tem demonstrado inequivocamente. Atenção que o Moreirense está a fazer um bom campeonato. Está a fazer um bom campeonato. Treinador, já se fala muito nesse treinador. É verdade. E, portanto, acredito que o Moreirense vai criar mais dificuldades. Vai dar mais trabalho ao Porto. Mas penso que o Porto vai se impor vai ser diferente da postura no Nottingham. Até porque o Porto, se tivesse vindo de uma vitória, se calhar ia ter mais dificuldades no Moreirense. Como vem de uma derrota, vai-se aplicar mais, não é? Vai-se aplicar mais. Não é só para abafar a derrota, é normal. Os jogadores estão ávidos de... Mas anuviar um bocado, porque 2 derrotas seguidas era... De fazer esquecer o mau resultado em Nottingham. Isso pode contar, mas o Porto está a jogar bem também. Bom, e com esta previsão que o Porto, com maior ou menor dificuldade, vai se impor ao Moreirense, que não é tão fraco como os do Aroucas e os Tondelas, despedimos-nos com toda a amizade e desejamos uma ótima semana. Nossa, obrigado e boa semana. Boa semana para